A paz do Senhor, meus amados irmãos. Queridos, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o perigo da apostasia. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, eu leio a palavra que diz: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amados, nesses dois versículos, é claro que não está a palavra que eu citei, a palavra apostasia. Eu estou falando de apostasia porque esse é um termo conhecido entre nós. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá muita apostasia. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, diz que nos fins dos tempos apostatarão alguns da fé. Então, é por isso que eu estou usando a palavra apostasia, porque esses dois versículos falam exatamente de alguém apostatar a fé. Diz assim: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando usamos a palavra apostatar ou apostasia, é porque a palavra apostatar significa exatamente se retirar, sair, desistir, negar. Apostasia é a retirada, quando uma pessoa se retira da sua fé, sai da sua fé ou nega a sua fé. Isto é apostasia. Apostatar é se retirar, é desistir da fé, recuar. E é exatamente isso que nós encontramos aqui, essa advertência da palavra de Deus para a igreja. Dizendo que se alguém recuar, ou seja, aquele que vive pela fé, porque o justo vive pela fé, e não há outra maneira, só há uma maneira de nós vivermos, e aqui viver significa viver para sempre, é a vida eterna que Deus nos deu. Ou você vive ou você morre. Então, espiritualmente é a mesma coisa, ou você vive ou você morre. Assim como fisicamente, alguns vivem por um tempo, depois morrem. Morreu, sepultado fisicamente, acabou a pessoa. Na fé é a mesma coisa, você vive na fé ou da fé, você está vivendo da fé, mas você pode morrer na fé. Como é que se morre na fé? É quando a pessoa se retira, é quando a pessoa recua, é quando a pessoa começa a negar a sua fé, é quando a pessoa começa a desistir da fé, ele está morrendo na fé. E a palavra diz aqui que Deus não tem prazer naquele que recua, ou naquele que se retira, ou naquele que apostata a sua fé. Deus tem prazer naquele que vive da fé, ou persevera na fé, continua. Nós vivemos pela fé e viveremos pela fé. Pela fé nós atravessaremos os dias maus em que estamos vivendo. Nós venceremos tudo que está nos confrontando nestes dias maus. Pela fé nós venceremos. E se alguém recuar da fé, ele não agradará a Deus. Deus não tem prazer. E no versículo 39 diz: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Observe, querido irmão, que os que se retiram, os que recuam, os que apostatam, eles estão apostatando para a perdição. Estão recuando para a perdição. Estão se retirando da fé, da vida para a perdição. Veja que perigo enorme. E, lamentavelmente, sabemos que muitos estão recuando. Muitos estão se retirando da sã doutrina, da fé verdadeira, da esperança em Cristo,
Muitos estão recuando e o Senhor não tem prazer, porque estes que se retiram para a perdição. E eu quero deixar esta palavra para todos nós hoje, irmãos. É uma advertência para a igreja de Deus nestes dias perigosos. As coisas que estão acontecendo podem levar muitos a recuarem, porque são tendências, a própria falta de comunicação, do culto. Nós voltamos aos cultos na igreja, mas percebemos que não é igual. Estamos com a metade da igreja, muitos querendo vir, sendo aconselhados a não vir, outros com medo de estar no culto, outros vêm, mas parece que estão dispersos espiritualmente. Tudo isso é muito perigoso. E eu oro a Deus para que nenhum recue, para que nenhum se retire da fé, para que nenhum volte atrás, que você, irmão, você, irmã que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, não se retire, não recue, não volte atrás, porque os que se retiram para a perdição. Deus não tem prazer nos que recuam, Deus tem prazer naqueles que perseveram na fé, naqueles que cada vez mais se aproximam, mesmo que a luta aumente, as provas, as expectativas sejam terríveis, mas você cada dia mais confia em Deus, se apega a Ele, e assim Ele tem prazer, e aqueles que permanecem na fé vencerão, triunfarão e serão glorificados. Espero que você, irmão, irmã, espero que a igreja, eu espero que o Ministério de Madureira na Praia Grande não venham a recuar, nossos membros, nossos obreiros, não recuem, não desistam, mas perseverem, sejam firmes na fé, e assim Deus se agradará de você. Ele terá prazer naqueles que perseveram, mas Ele não tem prazer nos que recuam. E aí eu termino dizendo, irmão, você vai recuar ou vai em frente, ou vai perseverar? Não seja daqueles que recuam. O versículo diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus te abençoe.